Seja exaltado no nosso meio, Jesus. Nós queremos começar esse culto, Pai, entregando todo louvor e toda adoração a Ti, toda glória, aquele que é digno, aquele que merece todo louvor e toda honra e toda glória. Eu queria convidar você, meu irmão, com as tuas palavras, a iniciar esse culto, exaltando o nome do Senhor. Seja adorado, Senhor, entre nós. A Ti todo louvor, toda adoração. Nós te louvamos, te adoramos. Não há outro como o Senhor, não há outro como o nosso Deus. Quero pedir licença para os irmãos, mas a gente vai quebrar um pouco o protocolo. Sei que depois os meninos ali vão ficar meio bravos comigo. Mas queridos, agora há pouco, chegando aqui na igreja, veio algo sobre mim, e eu senti da parte do Senhor que talvez isso está sobre você também. Eu não fiz nada fora do meu costume no meu dia a dia, mas quando eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, eu estava com um cansaço, que talvez se a minha responsabilidade fosse um pouco diferente e alguém pudesse tomar o meu lugar, talvez eu teria arranjado uma desculpa para não estar aqui. Mas eu senti o desejo de estar ali naquela sala de oração, e comecei a pedir: Senhor, renova as forças, tira esse cansaço. Pai, eu acredito que isso não é apenas físico, tem algo mais. Então talvez você aqui, meu irmão, chegou dessa mesma forma. Talvez você até mudou algo na sua rotina. Pode ser que fez algo a mais, se preocupou com algo a mais, e isso tem te tirado a paz, isso tem colocado um cansaço a mais. Você não precisa se manifestar, mas eu quero declarar a palavra do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida, porque eu não quero louvar ao Senhor dessa forma. Eu não quero começar isso e vestir uma máscara aqui e fazer com que soe de uma forma talvez até bonita para vocês. Mas eu falei: Senhor, eu quero que quando eu estiver ali com aquele violão, com aquele microfone, com os meninos ministrando louvor, eu quero dar tudo que eu tenho, Pai, porque é para Ti, Jesus, é o Senhor que merece. E em Isaías 40, no versículo 28, diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Você está precisando dessa palavra nessa noite? Aonde você está? Apenas erga a mão àquele que pode te fazer subir como águias, aquele que pode fazer com que você caminhe quilômetros e quilômetros e você não vai se cansar. Esse é o nosso Deus.
preocupar com o ofício, Senhor. Quero te exaltar, quero te adorar. Tu és o único merecedor do meu louvor, merecedor da minha adoração. Por isso eu sou grato, Pai. Nós somos gratos, Papai. E em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu descanso. E em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços Levanta suas mãos aos céus agora, levanta suas mãos ao céu. Deus, nós estamos em Tua presença, Senhor Jesus. Nós estamos em Tua presença. E a Tua presença é real nesse lugar, Deus. A Tua palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos em Seu nome. E aqui, Senhor, nós somos mais do que 2 ou 3 reunidos em Seu nome. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora todo espírito de abatimento. Nós repreendemos agora, Senhor Jesus, todo espírito de cansaço, Deus. Nós repreendemos todo espírito de sono, todo espírito de distração. Nós repreendemos agora, Senhor, todo e qualquer levante do maligno para roubar a mente e o coração desses homens, e declaramos em nome do Senhor Jesus que a Tua presença real se manifestará nesse lugar, que a Tua presença real se manifestará nesse lugar, que o Seu amor se manifestará nesse lugar. Resgata os corações que precisam ser resgatados, encontra-se com os corações que precisam ser encontrados, e nessa noite, Deus, nós declaramos em Tua presença, nesse amor real, nesse amor glorioso, nesse amor poderoso, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, todo intento do maligno está repreendido em nome de Jesus, e declaramos, Deus, mãos santas, mãos santas, mãos santas, mãos santas levantadas diante da Tua presença, mãos santas levantadas diante do Teu amor, mãos santas levantadas diante da Tua presença. E agora declaramos, Deus, espírito de alegria, 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 em nome do Senhor Jesus, espírito de alegria, Pai. Nós somos Teus filhos, Deus. Traz de volta a alegria da Tua salvação, e declaramos em nome de Jesus que nós veremos a Tua presença se manifestar em nosso meio nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Oh, diga isso! Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, ser
feliz agora. Algo te tocou aí. O Espírito do Senhor já começou a fazer a obra na tua vida. Então quero convidar você a agradecer por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Eu sou grato por tudo o que tenho. Ouro maior desse mundo foi dado como herança eterna. É uma prova do amor tão profundo. Quem pode declarar isso? Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.
Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Sobre todo nome, Jesus. É esse nome que nós cantamos. Nome que é sobre todos. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu.
da criação. serás, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu és Santo é o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado, Deus, porque estamos aqui mais um dia da semana para te louvar e para te adorar, Senhor. Que o teu nome seja exaltado nesta noite, Pai. Que o teu nome seja glorificado nesta noite, Pai. Nós estamos aqui simples e unicamente para te adorar, para dizer que o teu nome é acima de todos os nomes, para te dizer que nós entregamos as nossas vidas a ti, Pai. Mas nós necessitamos, Deus, que o Senhor ministre as nossas vidas, que o teu Espírito Santo nos ensine, ó Pai, a te servir. Nós queremos ser exemplos, Pai, exemplos vivos do teu Evangelho. Queremos ser parecidos contigo, nas nossas atitudes, na nossa forma de falar, na nossa forma de lidar com as pessoas, na nossa forma de tratar a nossa família, Pai. Visita a nossa casa, Deus. Coloca as tuas mãos sobre as nossas esposas, os nossos filhos, pais, mães. Deus, em nome de Jesus, ouve a oração de cada coração aqui nesta noite, Pai. Seja lá o que for, Deus, que esteja acontecendo dentro de cada lar aqui, nós cremos e temos fé na Tua Palavra e na restauração que ela gera dentro dos lares. E em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Vem sobre as nossas casas, Deus. Ministra as nossas vidas nesta noite, nos transforma em homens honrados, homens fiéis, homens fortes, valentes, Pai, na Tua presença, diante da Tua Palavra, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Boa noite, fortes! Aleluia, podem se assentar. Leozinho, glória a Deus por quebrar o protocolo, meu irmão. Você só errou numa coisa. Nem aí e nem aqui tem meninos. Nós somos homens. Amém? Mas é bênção demais isso daí. Eu glorifico a Deus por nós não seguirmos protocolos, sabe, de uma forma mecânica, e poder ter a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, sabe, Léo? E Ele faz dessa forma mesmo. Obrigado, viu? Deus abençoe. Meus irmãos, quem não estava no congresso aqui? Pode se retirar, por brincadeira. Ô louco, deu ruim. Pô, Marcelão, aí deu ruim, pô. Justo o pastor não veio. Estava viajando, estava de férias. Estava de férias, aí sim. Dessa vez passa, ó. Gente, foi bênção demais. Foi maravilhoso. Foi intenso. Mas foi aquele momento.
E nós temos, como o pastor Mário falou no outro congresso do ano passado, o arroz e feijão, que é a nossa semana, que é descobrir a cada dia como que a gente faz para não cair no mesmo pecado. Sabe, quando a gente está sozinho, descobrir como que a gente faz para se manter firme na palavra, nos dias maus. E meus irmãos, parece que é mentira, mas porque a gente olha a grama do vizinho e parece estar sempre mais verde, né? O Instagram hoje, o bendito Instagram, tudo é bonito lá. Mas é mais comum do que a gente imagina, que o cara que está do teu lado aí, provavelmente, a gente está no segundo dia da semana, ele já teve um dia mau. E a gente acha que é só com a gente. Que a gente possa se levantar, ficar firme nas promessas do Senhor, naquilo que tem. Eu ia fazer assim, não estou com a Bíblia, tá vendo? Falhou. Naquilo que Deus tem para nós dentro da palavra dele, e não na palavra de um coach. Oh, sua vida vai ser uma bênção, esse será o melhor ano das nossas vidas, mas que a gente possa se apegar àquilo que o Senhor falou para nós. Como que a gente faz isso? Precisa ler a Bíblia, irmão, precisa orar, precisa buscar, não fique sozinho. Dentro da palavra é o nosso manual de como a gente deve se portar como homens, e das nossas diretrizes que o Senhor deixou para nós, foi a manutenção da casa do Senhor, com as ofertas e os dízimos. E eu sei, parece repetitivo, que mexe com o nosso coração quando a gente fala isso, mas você está preparado para isso? Você está preparado para ter um novo rumo? O pastor André falou assim, meus irmãos, o Senhor tem ministrado ao meu coração que o ministério dos fortes, ele vai para um outro nível. Sabe, falando de coisa, não é de coisa grande não, irmãos, de nossa, não é isso, é espiritualmente falando, por conta da busca incessante, por conta da oração, da consagração e da entrega. Mas uma coisa não afasta a outra, ao contrário, quando nós temos o entendimento de quem nós somos no Senhor e daquilo que nós fazemos aqui, e de que a igreja não é um clube, nós temos o entendimento real do que nós estamos fazendo aqui, e que nós entregamos aquilo para o Senhor. Queria chamar os diáconos aqui, que a gente possa vir com entendimento hoje, não que não seja uma oferta de culpa, ou uma oferta de convencimento de quem está aqui na frente, mas que seja uma oferta de coração, por entendimento daquilo que você é no Senhor, amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Ele multiplique dentro da tua casa. Eu queria orar antes da gente iniciar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos aqui ofertas, dízimos para Ti, Pai. Nós te pedimos, coloca as Tuas mãos sobre os administradores do recurso, Pai, multiplica dentro da Tua casa, Deus, em nome de Jesus. E principalmente, Senhor, coloca as Tuas mãos sobre cada homem aqui nessa noite, que possamos ter um entendimento em Ti, da importância da oferta, Pai, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, e que o Senhor possa derramar das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, não porque demos o dinheiro, mas porque temos o entendimento de quem Tu és nas nossas vidas, Pai. Cuida de cada detalhe das nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Sentado
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, Ítalo, amém, aleluia. O Ítalo fica me cobrando que eu tenho que falar com o microfone perto da boca, mas não liga o microfone. Pastor Giovano, por gentileza. Ô Caio, vem cá. Pô, você tem que tirar uma foto disso. Olha que contraste, irmão. Para. É um crente e outro crente. É. Vai lá, mano. Não aguento segurar a barriga. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, olha isso aqui. Vou ficar vermelho desse jeito. Olha isso aqui. E o Deus é o mesmo. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar por você, pastor. Podemos? Estenda suas mãos ao pastor. Pai, em nome de Jesus, nós temos o privilégio de receber o pastor Giovano aqui, para trazer uma palavra que vem do teu coração, Pai. Aleluia, Jesus. Nós te pedimos, abençoa a vida dele, abençoa a sua casa. Em nome de Jesus, Pai. Direciona ele nesta noite, Pai. Que ele seja um canal de bênção para as nossas vidas, um canal de exortação. Pai, que o Senhor possa falar a nossos corações nesta noite, Pai, através da vida dele. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Um dia eu vou ser descolado assim, viu, Herrera? Prometo que tento. Mas é o problema do estilo, né, irmãos? Mas glória a Deus, como o Herrera disse,
o Deus é o mesmo, né? E não é a roupa, não é o estilo que vai nos mudar diante do Senhor. Queridos, eu quero dizer da alegria, mas ao mesmo tempo da grande responsabilidade de estarmos aqui. E por isso mesmo conto desde já com a oração dos irmãos. Herrera, quando confirmou o convite, a gente vem conversando, irmãos, desde final de janeiro, é isso, né, Herrera? A respeito dessa fala, e há uma temática que arde no meu coração, e os irmãos vão entender que tem tudo a ver com o nosso congresso, que realmente dá uma saudade, né? Que tempo, né, irmãos? E eu tenho certeza, irmãos, que apesar de mim, Deus tem uma coisa grandiosa para nos comunicar. Primeiramente a mim, e em seguida a vocês que vão receber agora. Então eu tenho a mais absoluta certeza, queridos, de que o Senhor tem interesse na sua presença aqui hoje à noite. O Senhor tem interesse na sua presença. Foi na agenda dele que esse nosso encontro hoje foi colocado. E curiosamente, então, como eu dizia do convite do Herrera, o Herrera me faz 2 recomendações, meus irmãos, quando ele me convida e oficializa o convite e diz: pastor Giovanni, só tem 2 problemas. O primeiro é o tempo. E o irmão precisa se ater a 35, no máximo 40 minutos. Eu já pus aqui meu relógio, me olhando como testemunha fiel, para que eu não me exceda. E a outra recomendação, irmãos, eu orei muito a respeito disso, viu? Não fale difícil, pastor. E eu espero não falar difícil mesmo, irmãos, porque a palavra do Senhor tem que ser entregue, né? A palavra do Senhor precisa ser entregue. Eu vou perguntar ao meu primo se já tem condição de... Ok. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou em nosso coração hoje tem o tema: a nossa luta de cada um. E eu queria começar nos perguntando, e o Herrera fez uma belíssima introdução desse sermão, e ele nem sabe disso, nos perguntando por quê? Porque, irmãos, já por 3 anos caminhamos como ministério e estamos a tropeçar nas mesmas coisas. Por quê? Por que será que depois de um congresso tão vibrante e que sentimos-nos tão tocados, logo em seguida caímos nas mesmas situações? Por quê? Por que caímos nas mesmas condições? Por que aquela tela onde há uma pornografia continua a ser tão atraente? Por que aquele olhar malicioso para uma mulher continua sendo tão forte? Por que o desejo de mentira é tão presente? Por que continuamos a ser desonestos? E eu já quero de pronto, queridos, trazer 2 palavras. A gente tem focado muito, tem ouvido muito nesse ministério, e eu digo que isso é uma urgência do Senhor. Nós temos muito ouvido sobre o pecado da prostituição, e que terrível é nas suas mais variáveis formas. Mas eu quero te dizer, e hoje nós vamos explorar isso: pode ser uma mentira, pode ser uma falsidade, pode ser um roubo, é tanto pecado quanto. Por quê? Por que será que reiteramos, meus irmãos, mesmo nos sentindo tão mexidos, mesmo sentindo tanto a presença do Senhor, mesmo sendo convencidos pelo Espírito Santo? Por quê? E a palavra de Deus, lá na 2ª carta de Pedro, Pedro está no finalzinho da sua vida, meus irmãos, e ele traz um texto duro, e ao mesmo tempo um texto tão profundo, está lá na 2ª carta de Pedro, no capítulo 2, e eu quero destacar daquele texto uma frase muito forte, para mim e para você, se referindo a exatamente essa condição recalcitrante, repetitiva, de cairmos e novamente cairmos. E com eles aconteceu o que diz esse provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada
voltou-se a revolver-se na lama. Não pode continuar assim, queridos. Não pode ser assim. E alguém pode dizer assim, sabe, faz parte da natureza do homem. Essa condição, ter fraquezas, ter esse tipo de problemas e cair sempre na mesma coisa, faz parte. É coisa de homem. Mulher que é mais estável. Ou quem sabe a gente possa dizer assim, é o meio em que vivo. São as pessoas com quem me relaciono. Ou quem sabe ainda a gente pensa assim, a nossa história explica. Foi a infância que eu tive. Foi a minha origem. É a minha origem que traz esses lastros. É o meu temperamento. Quantas vezes, irmãos, a gente se esconde atrás da tipificação da nossa personalidade. Será? Será que é realmente esta a explicação? Eu já ia apontar para o lugar errado, primo. Será que essa é a explicação? Eu queria que você abrisse, aliás, eu vou desafiar-nos a usarmos bastante a Bíblia hoje à noite, irmãos. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, e nós leremos o versículo de número 12. Talvez um olhar que você nunca tenha tido, talvez uma ênfase que você nunca tenha dado. Observe o que a palavra de Deus diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Esse é um texto muito conhecido. E curiosamente, irmãos, e eu penso pessoalmente que isso é uma estratégia maligna para que nosso entendimento não seja aclarado, e então nós ficamos só nessa primeira parte. Joia, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas veja o que a palavra de Deus nos traz logo em seguida. Mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Queridos, a gente não tem muito tempo, então eu preciso que você caminhe comigo, nós vamos ter uma trajetória hoje à noite, e eu preciso dizer que a nossa luta, esse pendor pela queda, ele tem uma origem espiritual. E posso te dizer uma coisa, não se trata como uma coisa espiritual, com técnicas de psicologia, com técnicas de coaching, com técnicas humanas. O Senhor hoje quer falar profundamente ao nosso coração e quer nos mostrar que esses 4 seres que estão tipificados aí, são responsáveis por esse nosso pendor, pelas nossas frequentes quedas. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Não é a natureza, não é o temperamento, não é a sua história, não é o ambiente que você vive, é uma entidade maligna, que foi destacada para você. Ela te acompanha onde quer que você vá, ela te incita, é por isso que você cai nas mesmas condições repetidamente. E aí você pode dizer, não, absolutamente, você está dizendo que eu tenho demônio? Você está dizendo que eu, crente, que já aceitei Jesus, tenho o Espírito Santo, você está dizendo que eu sou incitado por uma força maligna? Corre para Tiago, mas vai rapidinho, vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15. Te prometi que a gente ia usar a Bíblia bastante hoje. Olha só o que a sua Bíblia diz. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Veja agora. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um tem a sua, é isso que a palavra de Deus está dizendo, a sua própria consciência. Olha a sequência agora. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. É isso, meus irmãos. É isso. Então a gente pode dizer assim, quer dizer então que agora eu entendi, perfeito, eu sou uma vítima, não tenho culpa nenhuma,
Eu sou vitimado, agora eu me entendi. Aquele pendor terrível, até vou suportá-lo melhor. Porque eu sou a vítima. Agora eu entendi que é uma concupiscência, que é uma força emanada do inferno, um enviado de Satanás que me acossa, é isso. Deixa eu ir com você para Salmo 119, versículos 2 e 3. Olha o que diz, grifa essas passagens na tua Bíblia, meu querido. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e que o buscam de todo o coração. Presta atenção agora, ó. Bem-aventurados que não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Eu tenho pouco tempo, querido, mas presta atenção nisso. O que é iniquidade? Sabe, a concupiscência quando te atrai, essa força maligna quando te atrai, ela cria um vínculo com você. Se você não acha isso sério, então não sei o que seja sério. Isso é muito grave, meus irmãos. E a palavra de Deus vai chamar esse vínculo que a concupiscência criou entre você e uma força maligna, vai chamar de iniquidade. Olha o verbo. Bem-aventurado os que guardam os seus mandamentos, que o buscam de todo o coração e que não praticam. Que vítima! Que vítima, você é a ação passiva, você é a pessoa ativa nesse processo. A concupiscência te atrai sim, mas quem decide praticar a iniquidade é você. É duro, irmãos, é uma palavra dura. Nós decidimos. E agora você pode entender por que eu dizia que o Herrera, sem querer, introduziu essa mensagem. Nós decidimos, portanto, iniquidade é um ato. Iniquidade é um ato. Meus irmãos, quando nós fomos criados, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, nós somos criados com 2 propósitos, muito nobres inclusive. Nós somos criados para ser reino, para reinar com a procuração de Deus. Feitos à sua imagem e semelhança, nós recebemos procuração para reinar como Deus, fazendo aquilo que Deus queria que fosse feito, reestabelecendo a ordem no caos que se encontrava esse mundo. E sabe qual é o segundo propósito? Ser sacerdócio, servir ao Senhor. Que propósito nobre! Então, em Adão, nós somos criados para restaurar o governo da terra e restaurar a adoração a Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil. Se você olhar ali, eu deixei projetado para você ver, quantos são os seres pelos quais nós temos que lutar? 4. Eu sei, irmãos, que há um domínio para o mundo animal, eu sei que há um domínio literal, Deus nos fez coroa da criação, isso é indiscutível, e você vai encontrar, por exemplo, Tiago, capítulo 3, versículo 7, diz assim, pois toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela humanidade. Então há sim um governo que é um governo concreto, que é um governo material, há uma supremacia do homem, mas ei, eu quero te abrir os olhos para uma outra realidade. Deus pega esses 4 sujeitos, dos quais não direi o nome, não temos que dar glória para a sécula de Satanás, irmãos, mas acredite, são 4 poderes muito grandes que emanam do trono de Satanás. Deus pegou esses poderes e submeteu ao governo do homem. Mas não fez isso com Satanás. Curioso, não é? E agora Satanás pega uma estratégia de guerra, irmãos, e Satanás pega e faz um ardil, e ele então cria a seguinte estratégia: ótimo, os meus generais estão sob o governo do homem, mas se eu dominar o homem, os generais deles voltam a mim. Será que isso está escrito em um lugar? Olha só, 2 Pedro 2, versículo 19, parte B do versículo, acompanha comigo. Porque de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo.
Eu preciso caminhar rapidamente, mas meus irmãos, caminhem comigo para que você entenda onde nós vamos chegar com essa história. E aí nós vamos entender quando Davi, refletindo sobre um terrível pecado, do qual falaremos daqui a pouquinho, está lá em Salmo 51, versículo 5. Olha a declaração de Davi: eis que em iniquidade eu fui concebido, ou em algumas versões fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A partir, meus irmãos, daquela cena em que o homem cai, ele perde então essa supremacia, ele perde esse domínio que o Senhor deu, e por uma estratégia maligna, nós agora somos submetidos ao governo desses seres. E agora você entende de onde vem essa força, de onde vem essa natureza, essa concupiscência maligna que te atrai para cair sempre no mesmo ponto. Precisamos acordar para isso, meus irmãos, em nome de Jesus. E aí você pode imaginar, eu não estou acreditando nisso, não é possível, eu sou remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, não é isso. Você lembra de Paulo? Na sua opinião, Paulo é assim um modelo de crente? Caminha comigo, olha só o que apóstolo Paulo, o homem que teve experiências profundíssimas com o Senhor, olha o que ele escreve em 2 Coríntios, versículo 12, 7 e 8. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, pela excelência da minha vida espiritual, pela excelência, pelo quilate da minha comunhão com Deus, é isso que Paulo está falando, foi-me dado um espinho na carne. E aqui a gente poderia, fosforilar, o que é isso, que espinho é esse? E antes que você duvide da natureza desse espinho, deixa eu te dizer uma coisa, o próprio Paulo tipifica esse espinho, olha só: um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. É naquela circunstância que o Senhor responde: a minha graça te basta. Então, irmãos, honestamente, se o apóstolo Paulo tinha um demônio dedicado a ser o seu espinho na carne, quem somos nós? Quem somos nós? Então, ele continua agora em Romanos capítulo 7, de maneira que agora não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita. Ele tem o Espírito Santo, mas ele tem um pecado que habita. Abra os seus ouvidos para a palavra de Deus, em nome de Jesus, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, irmãos, nós temos essa força destacada por Satanás para nos atormentar, para nos atrair, para nos engodar, e por isso, repito, caímos no mesmo pecado. Eu gosto muito da pedagogia de Jesus. Jesus, ele tem 4 encontros que tipificam isso que a gente está falando aqui. Certa vez vem um estudioso da lei, Nicodemos, falar com Jesus, e era noite, e você sabe da história, e existem muitas hipóteses pelas quais se diz ele ter vindo à noite, uma delas é não dar publicidade, mas eu quero te fazer ver por um outro ângulo. Esse homem era um cumpridor da lei, um estudioso da lei, fariseu, membro do sinédrio, mestre da lei. Ele mesmo defendeu ou tentou defender Jesus do sinédrio. Ele levou com José de Arimateia especiarias para o túmulo de Jesus. Nicodemos demonstrou curiosidade por entender os mistérios de Jesus. E talvez eu fique imaginando, irmãos, naquele dia que Nicodemos esteve com Jesus, talvez ele hesitasse o dia todo, talvez ele procrastinasse o dia todo. E quando então veio a noite, ele se encheu de coragem e foi ter com Jesus.
A primeira potestade da qual eu quero falar com você, ele tem essa característica de nos encantar com o que é maravilhoso, com o que é misterioso. Ela nos faz imaginativos, nos torna pessoas menos concretas e mais abstratas. Vou dar exemplo de pecados dessa potestade: mentira, fofoca, procrastinação, espírito de religiosidade, preguiça. E lembre-se, meus irmãos, o que eu disse há pouco: para Deus tudo é pecado, e há uma estratégia em cada um desses seres, e você já vai entender essa estratégia. Quero destacar também um segundo encontro, esse foi até mencionado no Congresso dos Fortes. Eis que o jovem rico vem estar com Jesus. Jesus não falou para ele, como falou com Nicodemos, em mistério, precisa renascer. E ele ficou lá imaginando, né? Porque Deus vai tratar com cada um na sua especificidade. Agora Jesus pega esse jovem rico e vai na ferida dele. Ah, irmãos, aquela potestade que escravizava aquele jovem se caracteriza pela avareza, pelo espírito de miséria, pela ganância, pelo amor ao dinheiro. E esse eu tenho certeza que você sabe o nome. Essa é a força que dominava aquele jovem. Mas há um terceiro encontro que eu quero descrever rapidinho para você. E se você quiser conferir, está lá no capítulo 4 de João. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. De novo, Jesus tem uma abordagem maravilhosa. Jesus olha para a potestade que atormenta aquela vida e toca na ferida. Vai chamar seu marido? Você quer saber que água é essa que eu estou te falando? Vá chamar seu marido. Engraçado, né? A conversa era água, irmãos, presta atenção. De repente Jesus tira uma carta do nada eu e você que pensamos. Jesus tem uma estratégia em mente. Jesus sabia qual era o espírito que atormentava aquela mulher. E ela confessa: na verdade eu não tenho marido. E aí Jesus completa: você disse muito bem, porque já 5 tivestes, e esse 6º não é seu marido. Uau! E aí nós vamos encontrar, irmãos, ecos dessa mesma potestade em Caim, configurando o primeiro homicídio que se tem notícia na história da humanidade. Nós vamos encontrar ecos dessa potestade, 1 Samuel capítulo 25, na história de Nabal. Davi está passando dos seus perrengues, então ele vai manda uma mensagem para o rico fazendeiro e diz: olha, sustenta-nos. E qual a resposta dele? De jeito nenhum. E parte para a briga. E incita Davi a partir para a briga. Olha os pecados dessa entidade: explosividade, agressividade, desejo de portar armas, violência, homicídio, dissensões, brigas, senso de justiça própria. É aquele sujeito que diz: não levo desaforo para casa. É essa potestade que faz isso. Eu resolvo no braço. As nossas violências domésticas, irmãos, não se enganem, tem esse sujeito, tem essa potestade como pano de fundo. E finalmente eu quero destacar o 4º encontro. Lá está Jesus na casa de um publicano. E aí alguém disse: glutão, beberrão. E agora eu quero te falar da 4ª potestade. Ela é especializada na glutonaria, na bebedice, no fumo, nas drogas, nos prazeres físicos. Também ela é especializada na mentira. A brincadeira dos beijos, sabe aquela coisa do carnaval, vamos ver quem beija mais? É o próprio. Percebe, irmãos? E agora eu quero fechar, já estou caminhando para o final. Eu quero que você imagine o plano que esses caras têm. Eu dizia do pecado que mencionaria para vocês de Davi. Davi está na época da guerra e há uma proposta de guerra de Israel, e o rei de Israel funcionava como uma espécie de general, ele deveria ir à frente da batalha.
E aí vem o espírito da preguiça. Esse que procrastina, que adia, conhece? E o espírito da preguiça fala: não, Davi, vai não, fica aqui. E quando eles estiverem voltando vitoriosos às portas de Jerusalém, você entra à frente e entra gloriosamente marchando por Israel, por Jerusalém. Tá bom assim. E a gente sabe da história, Davi fica. E aí um belo dia, Davi faz o quê? Levanta da cama. Agora o espírito de procrastinação e preguiça está fazendo a sua frutificação e está fazendo um enlace com outro espírito, irmãos. Precisamos entender isso. E aí ele vai para o terraço. E aí ele vê uma mulher se banhando. Ele não apenas vê, ele a deseja. Ele não apenas a deseja, mas manda buscar. Ele não apenas manda buscar e se adultera com ela, mas ele cria um enredo, queridos, para resolver a situação num primeiro momento, e não tendo resolvido nos 2 primeiros dias, ele resolve então a cartada final, manda que o pobre do esposo dela vá ficar sozinho na batalha, para que ele seja morto. Que coisa terrível. E você conhece a história. E eu deixei aquela conexão ali para você entender uma condição. A palavra de Deus nos diz lá em Salmos 42:7, que um abismo chama o outro abismo. Uma potestade dessa não fica só. A concupiscência vem e nos atrai, configura sua iniquidade. Ela chama outra, que vem e configura mais uma iniquidade. Olha o contexto. E sabe o cume? Sabe a via final comum? Queridos, não dá tempo de eu te explicar isso, mas acredite em mim. A prostituição tipifica a própria separação de Deus. No momento em que você deixa a sua esposa e se entrega para qualquer forma de prostituição, você está deixando o relacionamento da sua esposa e está se ligando com a estranha. Isso tipifica um modelo de você rompendo com o Senhor e se unindo a Satanás. Essa é a via final comum. O trabalho dessas potestades todas não é outro senão te desaguar nisso. Então posso te dizer uma coisa? A gente tem trabalhado muito da questão da prostituição. Há outras portas, meu querido, que está te levando para lá. E isso o Senhor quer nos esclarecer no dia de hoje. Isso o Senhor quer nos mostrar no dia de hoje. Sabe, irmãos, é muito sério esse contexto. É muito sério esse contexto. A gente não pode ficar tratando essa condição, minha fraqueza, minha circunstância, minha história de vida, minha infância. Não, senhores. Isso é muito sério e urgente, e o Senhor quer nos mostrar, a partir daquele circuito que aconteceu com Davi, o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Não se engane, quando você mente, o seu fim é aquele. Quando você rouba, seu fim é aquele. Quando você engana, da mesma forma. Quando você procrastina, irmãos, quando você cai em glutonaria, o fim é aquele. Nós precisamos, meus queridos, parar de encarar essas situações como corriqueiras da vida de um homem. É da natureza do homem. E o Senhor hoje quer abrir os nossos olhos. E lá em Salmo 119, no versículo 33, tem uma recomendação, que é um antídoto, que é um veneno para essa situação. E o Herrera mencionou isso. Ele nem sabia o que eu ia falar. Lá em Salmo 119, 133, está escrito assim: ordena os meus pés na tua palavra. Mas, meus irmãos, como é que eu vou ordenar os meus pés? Portanto, como é que eu vou palmilhar o meu caminho, segundo o que preconiza a palavra de Deus, se eu nem sei onde anda a minha Bíblia? Domingo, a hora de sair para a igreja, eu saio procurando. Como? Porém, as redes sociais estão perfeitamente atualizadas.
ordena os meus pés na tua palavra. Quer ouvir a segunda parte do versículo? E não se apodere de mim, não tenha poder sobre mim nenhuma iniquidade. Sabe, meus queridos, a gente não precisa saber o nome dessas potestades, porque nós não vamos dar honra para eles, mas nós precisamos saber que elas existem. Nós precisamos saber que se Paulo, que foi Paulo, foi tão afligido por essas forças, quem dera nós, que somos muito menores que Paulo. Acordemos, irmãos, ordena os meus pés na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade nenhuma. Isso é o cerne da santidade, meus irmãos, é clamar ao Senhor: Senhor, vem, sonda o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Em outras palavras, vê se há em mim algum laço com essas iniquidades, com essas potestades. Vê se eu estou caindo engodado por alguma dessas concupiscências. E guia-me, e guia-me. Ah, meus irmãos, isso é muito urgente. Eu não sei o quanto isso toca você, e isso me toca profundamente. Porque não pensem vocês que eu estou trazendo uma palavra que não me diga respeito. Também não pense você que essa seja uma palavra de acusação. Hoje é tempo de libertação. Hoje é tempo que o Senhor quer reordenar a nossa vida, meus irmãos. Hoje é tempo de um novo tempo. Precisamos reconhecer diante do Senhor: Senhor, eu sou essa vítima de concupiscências. Você sabe qual é o seu pecado. Eu sei qual é o meu pecado. Você sabe qual é o seu pendor quando você fica sozinho, quando o Herrera disse. Você sabe. Clame ao Senhor. Ordena os seus passos na palavra dEle. E não se apodere de mim iniquidade alguma. Eu queria te convidar a fechar os olhos nesse momento, irmãos. Esse é um momento seu com Deus. Esse é o momento que, depois de ouvir tudo isso, talvez você nunca tivesse ouvido falar que fosse possível que um cristão salvo pelo Senhor pudesse ter uma ação tão próxima, tão direta de um demônio, de uma força maligna. Talvez você nunca tivesse olhado a sua fraqueza sobre a ótica espiritual e entender que ela vem de Satanás. Ele tem um emissário destacado para a sua vida. É isso que Paulo está nos ensinando, um emissário de Satanás. E agora, meus queridos, se você entendeu isso diante de Deus, você vai continuar de olhos fechados. Se você quiser dizer não a mim, mas ao Senhor: Senhor, basta, eu clamo a Ti pela libertação dessa concupiscência. Pense naquilo que tem sido engodo, atração, sua fraqueza. Pensa: ah, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que tem me afligido. Então, se esse é o seu caso, eu vou te convidar corajosamente a ficar de pé. Mas não fique de pé porque o pregador está pedindo que você fique de pé. Fique de pé se você foi realmente tocado pelo Senhor, se você entende que isso te diz respeito. Se é para você, se o Senhor tocou no seu coração, fique de pé. Agora, se você disser: para mim não fez sentido, eu até entendo, aprendi mais mas eu estou de boa, para mim não diz respeito, então você pode continuar sentado, não tem problema algum. Mas você que, como eu, já estou de pé aqui, você que quer dizer: Senhor, basta, hoje é o último dia, Senhor, eu clamo a Ti, cancela o efeito dessas potestades sobre a minha vida. Eu sozinho não suportaria essa concupiscência, mas o Senhor pode, porque o Senhor já pagou o preço na cruz do Calvário. Pai, aqui nós estamos diante de Ti, Senhor, e esta é a palavra, ó Pai, que ardia no meu coração, segundo o Senhor tem ministrado ao meu coração, ó Pai. E agora nós estamos de pé diante de Ti, Senhor. E agora nós estamos reconhecendo que só o Senhor, não há outro caminho, não há outra solução, somente o Senhor pode nos libertar. Não há técnica humana, não há meios humanos, não há mecanismos humanos que nos libertem, só o Senhor. Então agora nós confessamos diante de Ti, Senhor, essa tem sido, fale ao Senhor, essa tem sido a minha fraqueza.
Senhor, e o Senhor que conhece os nossos corações, o Senhor que tudo pode, limpa os nossos corações, Senhor, cancela vigorosamente, que como diz a Tua palavra, Senhor, nenhuma iniquidade se apodere de nós. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, que Deus abençoe grandemente nossas vidas.